Não faz muito tempo que os cristãos, as igrejas e as lideranças eclesiásticas do mundo todo acenderam um alerta a respeito da saúde emocional, psicológica e até espiritual dos seus pastores. São grandes as quantidades de casos de pastores e pastoras que têm problemas psicológicos, emocionais e alguns, infelizmente, chegaram até ao suicídio, como nós acompanhamos aí nas notícias. Nesse vídeo, Como Destruir um Pastor, eu quero te dizer, te alertar, te mostrar que de repente você pode estar até colaborando para que um pastor seja destruído. Se você identificar alguma coisa que você está fazendo, pare imediatamente. E se você perceber alguém que faz alguma dessas coisas, você pode também ser um auxiliador pedindo para que essa pessoa pare de fazer isso. Eu acho importante dizer aqui que eu também sou pastor, tenho 33 anos, sou pastor há 10 anos, nunca fui pastor titular, mas sempre fui pastor auxiliar, trabalhando diretamente com pastores mais velhos do que eu e que estão há mais tempo no ministério do que eu. A primeira coisa para destruir um pastor, seja ingrato. É triste, é muito triste quando nós vemos alguém sendo ingrato com o pastor. O pastor é uma pessoa que desistiu da sua vida comum. Às vezes desiste de uma carreira brilhante, desiste de morar onde nasceu, desiste de morar perto da sua família para dedicar o seu tempo, sua saúde, sua juventude, evangelizando, discipulando, gerando líderes, cuidando de pessoas e construindo igrejas. É uma pessoa que não tem hora para começar a trabalhar e nem hora para terminar de trabalhar. Nenhum pastor tem vínculo empregatício com a sua igreja. Nós trabalhamos de forma voluntária e recebemos um sustento pastoral quando a igreja pode pagar. E o pastor, ele acaba sendo multifuncional. Ele acaba sendo pai, acaba sendo mãe, amigo, conselheiro, construtor, professor, um monte de coisa. Ainda assim, existem pessoas que não conseguem ter o mínimo de reconhecimento, de apreço e de gratidão por aquilo que os seus pastores fazem. A ingratidão é uma coisa capaz de destruir o coração de qualquer pessoa, não só de um pastor. Mas o curioso é que os pastores são pessoas que dedicam o seu tempo e a sua vida a cuidar de alguém. Eles oram, eles visitam, eles ajudam, eles fazem um trabalho social, eles estão prontos para pregar, para ensinar, para corrigir, para transformar as pessoas da sua congregação em verdadeiros discípulos de Jesus. Os pastores batizam crianças, fazem casamentos, aconselham, lutam para que divórcios não aconteçam. Os pastores fazem ofícios fúnebres. E ainda assim existem pessoas que não reconhecem esse valor. Pessoas que não conseguem expressar, não conseguem falar essa gratidão. E uma forma muito triste de mostrar ingratidão é quando alguém simplesmente vira as costas para o seu pastor. Especialmente quando é a hora que o pastor está corrigindo esta pessoa. Corrigindo dentro de um princípio bíblico. Mas ainda assim a pessoa prefere desobedecer, se afastar, até trocar de congregação ou simplesmente procurar um outro pastor. Quando não, pior ainda, a pessoa sai denegrindo aquele pastor. Se você não quer que o seu pastor seja destruído, manifeste gratidão, agradeça, demonstre gratidão, demonstre reconhecimento por aquilo que o seu pastor está fazendo, por aquilo que ele é, por aquilo que ele já fez por você e pela sua igreja local. Segundo, só procure o seu pastor quando precisar de algo. Isso é muito triste. As pessoas esquecem que por detrás da estola, por detrás da gravata, por detrás do púlpito, existe uma pessoa comum. O pastor também tem vontades, tem vida social, tem humor, gosta de praticar esportes, gosta de assistir memes. Convide o seu pastor para momentos de entretenimento, de comunhão. Expresse seu amor, seu carinho, sua compreensão sempre que puder. O pastor não pode ser lembrado ou requisitado apenas quando existe uma necessidade. Muitas igrejas sugam os seus pastores o máximo que podem no trabalho, no ministério, na oração, na vida espiritual. Quando é um momento de confraternizar, se alegrar ou simplesmente distrair, fazer qualquer coisa de puro entretenimento, o pastor é
excluído, ou não é convidado, ou não é lembrado. Se você vai fazer uma festa de aniversário, convide o seu pastor. Se você vai fazer uma formatura, convide o seu pastor. Ou simplesmente, quando você fazer aquele almocinho especial de domingo, convide seus pastores para almoçar com você, para assistir um filme, para jogar um futebol. Inclua o seu pastor nos momentos bons e não só nos momentos ruins. Terceiro passo para destruir um pastor: ataque a sua família. É verdade que o pastor deve ter uma família exemplar. É bom quando ele consegue isso. Mas, infelizmente, aquele pastor, aquela pastora, que é pai, que é mãe, que é esposo, que é esposa, que é filho, ele também não pode responder por todas as atitudes de todas as pessoas da sua família. Infelizmente, vai haver pastores que têm pessoas na sua família que têm uma má conduta, que erram, que prejudicam pessoas que até nem são cristãs ainda. E o pastor não pode ser julgado ou condenado por causa das condutas de terceiros. E muitas pessoas ficam acusando o pastor por causa disso, colocando um peso sobre filhos de pastores, sobre esposa de pastores, sobre esposos de pastoras. Não faça isso. Blinde a família do seu pastor. Ajude o seu pastor a cuidar da família dele, especialmente se ele tiver uma família ou alguém da família que tenha problemas. Alice ao seu pastor. Some com o seu pastor para que ele possa também lutar pela família dele, assim como ele tem lutado pelas inúmeras famílias da sua igreja e da igreja que ele está pastoreando. Já é difícil bastante ser pastor e ainda ter que administrar a sua própria família. Imagine o quão difícil é se o pastor ainda ter que lidar com a cobrança, com o preconceito, as acusações de uma congregação inteira. É importante dizer que os pastores são pessoas que estão sempre zelando pelas famílias, cuidando das famílias. E quando alguém que não é pastor tem algum problema familiar, o pastor está sempre ali pronto para orar, aconselhar, visitar e não julgar. E aí, quando é a família do pastor, a igreja, os membros acabam não fazendo isso. Não seja esta pessoa. Exija do pastor coisas que ele não sabe e não tem. Eu acredito que essa é uma das maiores cargas que um pastor tem que carregar. As cobranças, as exigências altíssimas de um rebanho que não consegue perceber os limites do seu pastor. O pastor também é gente, também cansa, também adoece. Ele não é um super-homem, uma super-mulher. Ele não sabe tudo, ele não tem tudo. Ele não está 24 horas a serviço esperando alguém ligar para ele. Ele não tem que estar 24 horas na igreja. Ele também precisa comer, se alimentar, assistir uma série, dormir 8 horas por dia. Não seja esta pessoa que fica colocando um fardo pesadíssimo sobre a cabeça do pastor. Ser pastor já é uma cobrança 24 horas na mente. É contas da igreja para pagar, são famílias que estão se destruindo, são pessoas que estão se afastando da igreja, são segredos que um pastor guarda, são motivos de oração que um pastor carrega para orar nas madrugadas, é toda a pressão espiritual de demônios na cabeça, no corpo, no coração de um pastor. Então, para que nós que somos membros de uma igreja ainda vamos ficar ali acusando esse pastor, cobrando esse pastor, pedindo coisas que a gente está vendo a olho nu que são humanamente impossíveis de se fazer? Não seja esta pessoa. Se o seu pastor tem limites, respeite. Se o seu pastor não sabe alguma coisa, então ajude ele a ficar sabendo, ou procure alguém que sabe. Se o seu pastor não tem alguma coisa, se você costuma até comparar o seu pastor com outro pastor, porque o outro pastor faz, o outro pastor tem, o outro pastor prega assim, o outro pastor faz assado, o outro pastor faz cozido, então, meu amigo, vá para a igreja desse outro pastor. Culpe o pastor por tudo de ruim e errado que acontece na igreja. Essa com certeza é uma forma poderosa de destruir um pastor. E as pessoas que fazem isso certamente estão sendo usadas por Satanás para realmente desanimar, desestimular e até fazer desistir esse pastor do seu ministério. Como que um pastor vai responder por tudo de errado, de ruim, de imprevisível que acontece dentro de uma congregação com 50, com 100, com 1000 pessoas?
Não tem como, as pessoas têm livre pensamento, livre ideia. Os outros líderes que trabalham com esse pastor, até os pastores auxiliares, os membros da congregação, todos eles fazem coisas espontaneamente, às vezes até sem avisar o pastor. O pastor não tem como saber de tudo, prever tudo e impedir que todas as coisas erradas aconteçam. Tem pessoas que ficam fazendo esse tipo de comentário: ah, mas o pastor deveria ter falado, o pastor deveria ter enxergado, o pastor deveria ter percebido, o pastor estava cobertando, o pastor sabia que o fulano estava fazendo isso. É claro, às vezes o pastor ele pode estar ciente de uma situação, mas ele também não pode o tempo todo estar intervindo na vida pessoal das pessoas. Se as pessoas querem errar, querem pecar, querem dizer o que elas querem dizer, querem fazer o que elas querem fazer, o pastor não tem uma mordaça, o pastor não tem um distintivo para ir lá e prender essa pessoa e impedir ela de fazer. Não culpe o pastor. Para acusar o pastor já basta Satanás, você não precisa fazer isso. Quando alguma coisa der errado na igreja, quando alguma coisa ruim acontecer na igreja, até mesmo um escândalo, esteja do lado do seu pastor. Dê palavras de motivação, diga para ele que isso vai passar, diga para ele que Deus vai dar uma direção para ele sobre como resolver essa situação. Diga palavras que coloquem o seu pastor para cima e não para baixo. Por último, prive o seu pastor do direito de errar e se desculpar. Eu quero te fazer uma pergunta bem sincera. Um pastor nunca pode errar? Um pastor não peca? Um pastor não pode cair e depois se levantar? Um pastor não pode pedir desculpas e ter o direito de recebê-las? Um pastor não é um super-homem, não é um anjo, não é um arcanjo. Um pastor não é um santo imaculado. O pastor é uma pessoa passível de erros e até de pecados. E se o seu pastor cometer um erro ou cometer um pecado, dê a ele o mesmo bônus do perdão que você deseja quando você peca. E o curioso é que quando uma pessoa da igreja peca, o pastor está lá pronto para oferecer ajuda, oferecer perdão, auxiliar, ajudar, e até se o pastor não fizer isso, vai ter gente que vai dizer que o pastor não é bondoso, que ele não tem piedade, que ele não ajuda as pessoas, que ele está julgando as pessoas. O pastor sempre tem que desculpar, que perdoar, que dar uma segunda chance. Agora, quando o pastor erra, quando o pastor peca, aí as pessoas não querem dar uma segunda chance. E é assim que muitos pastores caem e não se levantam mais. Porque onde eles deveriam receber apoio, amor e ajuda para se levantar, é onde eles recebem a primeira acusação. Eu quero encerrar esse vídeo aqui falando de Hebreus capítulo 13, versículo 7, que diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos pregaram a palavra de Deus, imitai a vossa fé e a vossa maneira de viver. Você tem um pastor, você não é uma ovelha sem pastor. Cuide dele, prive ele, blinde ele, esteja aliançado com ele. E toda vez que você for tentado a fazer alguma dessas coisas que nós falamos aqui no vídeo, ao invés de fazer isso, dobre os seus joelhos e ore pelo seu pastor, porque é disso que ele está precisando, de oração. Deus abençoe.